Para jogar daquele jeito, vai tomar, vai perder e pode até passar vergonha. Porque se o Flamengo jogar inteirinho, o time escalado inteirinho do Flamengo, aí fica difícil pro Botafogo. O Botafogo ainda tem um bom time, não é o mesmo do ano passado, mas ainda tem um bom time. Mas quando precisa do banco de reservas, não acontece. Bora, galera, bem-vindo ao canal. Temos informações importantes para esse confronto aí, né? Flamengo e Botafogo, o clássico carioca que tá pegando fogo. Temos informações sobre o Jorge Jesus, que deu uma declaração em relação ao Flamengo. O torcedor do Flamengo ficou bem surpreso. Temos informações sobre Dela Cruz e Arrascaeta, vão ou não vão pro jogo, como é que tá a situação deles. E também sobre o Alexandre, né, que sofreu uma lesão e está fora desse confronto diante do Botafogo, tá bom? Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, ajuda demais o meu trabalho. Créditos, direitos autorais e ESPN Brasil, o link vai ter na descrição. Vamos aqui, né, analisar aqui os comentários do Pascoal, do Zinho, falando sobre esse confronto épico entre Flamengo e Botafogo, com gosto de revanche pro Botafogo, né, para perder a Supercopa, e também com a empolgação do Felipe Luiz para tentar fazer com que o Flamengo alcance a liderança do Campeonato Carioca, tá bom? Vamos pro vídeo. A gente vai falar ainda do Botafogo, né, que perdeu para o Madureira com o time misto, poupando os jogadores. Por quê? Porque nessa quarta-feira tem jogo atrasado contra o Flamengo. E o Felipe Luiz deu uma declaração que deixa no ar assim, vai mudar daqui para frente o que escala, pensando em não cansar demais os jogadores ou estourar os jogadores para a temporada? Vamos começar a falar desse Botafogo e Flamengo aqui com a sonora do Felipe, com a entrevista do Felipe. Eu já falei, eu falo uma, duas, três e não vou matar ninguém no Carioca, não vou. E se isso custa meu trabalho, azar. Eu vou pensar mais pra frente, vou querer ganhar o Carioca. Não vai servir de desculpa pra nada, porque com o time, que eu sempre falo, com jogadores que vão jogar, mais do que suficiente para poder ganhar. Segundo tempo a gente começou em cima deles, criando chances e é claro que tem ajustes que temos que fazer, mas não acredito que tenha faltado ousadia. Tem sim um mérito grande do Fluminense em poder defender, em ser muito agressivo na marcação, fazer bastante faltas e pararam bastante o jogo, e isso é mérito deles. Jogadores que não estavam tão bem do Fluminense, eles aparecem, eles crescem nesses momentos. Então a gente vê a melhor versão de Martinelli, de Arias, o próprio Fuentes, lateral esquerdo, fez um grande jogo, e a gente viu hoje um grande Fluminense. E um grande treinador que sabe defender muito bem, como ele fez, que é o Mano. Então, mas não está engasgado, nunca eu penso assim. A única coisa que eu penso agora é em ganhar o próximo jogo. E assim eu vou para frente, pensando para frente, não fico remoendo. Tá aí o Felipe Luizinho falando sobre o Fla-Flu, né, que foi ruim de assistir, foi um jogo ruim, e já projetando a sequência. O Botafogo também poupou jogadores. Acho que o recado que o Felipe dá verbalmente é meio que o recado de todo um time que vai disputar, principalmente os que tem um Mundial, né, que é o caso do Botafogo, pensando na temporada como um todo, assim. Quanto que isso pode equilibrar o próximo confronto, sabe, no sentido do Botafogo ter poupado os jogadores e do Felipe ter dado essa declaração, Tetra? Assim, eu entendo aquilo que ele está falando, que não vai desgastar, ele falou matar, né, mas desgastar jogadores com sequência de jogo, porque assim, ó, o Alexandre já se lesionou, saiu logo no início do jogo, bem no início, já sentiu, 7 minutos. Opa, podia piorar, levantou a mão, entrou Ayrton Lucas, e eu acho que é nesse sentido, o De La Cruz também, com problema, ficou de fora, Arrascaeta também. Então ele está seguindo as orientações do departamento médico, departamento ali, o pessoal da fisiologia, tem um elenco muito bom, e aí eu concordo com ele, falei isso do Palmeiras e falo do Flamengo. Tem um time suficiente para brigar pelo título, para ganhar o jogo. O Fluminense também estava desfalcado. O jogo era muito mais pressão para o Fluminense do que para o Flamengo. O empate é pior para o Fluminense, né? Na circunstância do campeonato. Agora, o que me chamou a atenção é que o time que entrou para jogar, o time titular que entrou para jogar, ele foi poupado no meio de semana. O Flamengo deu uma goleada, né? O Pascoal até falou, porque não jogou para isso tudo. O que criou, a bola entrou. Mas, pô, a Portuguesa, né, teve chance também. Mas o Flamengo meteu 5-0. E não era com o time titular, era com um time alternativo. E a resposta física não foi boa. Calor, Rio de Janeiro está demais. O Brasil, mas o Rio de Janeiro está demais, muito calor. Reclamaram da condição do gramado. Teve tudo isso, tem que ser dado desconto.
Mas fisicamente o Flamengo tinha um time que foi poupado, treinou e se recuperou para jogar o Clássico. E não teve uma resposta boa, tecnicamente, muitos erros. E aí do lado do Fluminense também, mas o Fluminense, a postura do Mano Menezes inibiu a saída de bola do Flamengo, adiantou, marcou mais lá. Ele falou até que o Fluminense, o Mano, grande treinador, sabe marcar, mas ele marcou no campo ofensivo. Pressionou e dificultou a saída de bola do Flamengo. Isso proporcionou muitos erros e uma tática que não estava boa para os grandes jogadores dos dois times, tirando o Arias, que o Arias, ele até em função diferente, está jogando bem, está incomodando. Mas os grandes jogadores do Flamengo não estavam num dia feliz, não renderam. Então, assim, o jogo foi de baixo nível técnico e com pouquíssimas finalizações para a grandeza que tem essas duas equipes. Agora, acho que foi pior para o Fluminense, né, que vai ter que estar torcendo para os outros resultados. Não depende só dele para classificar o Fluminense. O Flamengo depende dele. Ainda tem um jogo atrasado que é contra o Botafogo. E esse clássico com o Botafogo poupando os titulares, perdeu para o Madureira porque poupou visando o clássico. Esse jogo ganhou contornos de mais uma decisão. Principalmente do que aconteceu depois da Supercopa, né? Que todo mundo falou que houve um domínio ali do Flamengo. Com certeza o Botafogo está se preparando para que isso não se repita. Mas se o Botafogo jogar com aquela preguiça que jogou aquele jogo da Supercopa, vai tomar outra cacetada. Mas o pessoal descansou agora contra o Madureira. Mas eu espero que eles estejam refletindo a respeito. Para jogar daquele jeito, vai tomar, vai perder e pode até passar vergonha. Porque se o Flamengo jogar inteirinho, o time escalado inteirinho do Flamengo, aí fica difícil pro Botafogo. O Botafogo ainda tem um bom time, não é o mesmo do ano passado, mas ainda tem um bom time. Mas quando precisa do banco de reservas, não acontece. Não acontece. Por isso que o Botafogo... Aliás, com todo respeito ao Botafogo, hein? Quem jogou foi o Madureira, hein? Quem jogou foi o Madureira. Bonita a camisa do Madureira, achei uma camisa sensacional. Tricolor suburbano. Parabéns pro Madureira, a camisa é bonita demais. E o time do Botafogo, esse que jogou contra o Madureira, sim, ele não é o Botafogo, né, gente? Quando o Botafogo começou o campeonato, que eu falava, isso não é o Botafogo? Isso aí não é o Flamengo? Aí o pessoal, mas fazer o quê? É o que temos para o momento e tal. E aí, o que temos para o momento é isso aí. Cria essa dificuldade. Vai ter que botar o time inteiro para jogar contra o Flamengo. E aí o Felipe diz o seguinte, vou mesclar o time de novo. Não vou botar o time titular, porque o titular é aquele que jogou naquela partida de decisão. Mas esse mesclado, só uma informação, o Alexandre ele sai sentindo uma lesão na coxa esquerda, grau 1, constatada a lesão, deve ficar uns 20 dias fora, né? Em compensação, o time misto deve prever as voltas do De La Cruz e do Arrascaeta. Precisa saber disso. Essa é uma outra questão. Porque o Arrascaeta está naquela fase de entrar, joga um pouco e sai, fica fora. O De La Cruz entrou, jogou, fez uma... Como é que é o negócio? Contenção de carga? Gestão de carga. Gestão de carga, entendeu? Gestão de carga, para mim, é caminhão, que você bota um monte de coisa em cima, você tem que fazer a gestão da carga que vai em cima do caminhão, que é para equilibrar o caminhão. Gestão de carga, você está poupando os caras. Fala aqui o português, claro, eu estou poupando o time, porque eu preciso desses caras num momento importante. Sim, entendeu? Que não necessariamente é o Carioca, pode ser lá na frente. O nosso fã de esporte que vê o programa... O problema é que eles têm clássicos, né? Então. Tem clássico. Exatamente isso. O Botafogo vai jogar com o time principal contra o Flamengo e depois, no final de semana, contra o Vasco, vai ter que jogar. Para classificar, vai ter que jogar. Tem que botar todo mundo para jogar. Não, é o Flamengo que joga contra o Vasco, não é? No final de semana? Desculpa. E aí depois, tem dia 23, tem Vasco e Botafogo depois também. É isso. Tem Vasco. É isso. Então, aí é o que o Felipe Luiz diz, desculpa, confundi. Aí o que o Felipe Luiz diz, ele não vai matar os jogadores nos dois, ele vai dar uma segurada. Vai ter que escolher o maior. Mais uma informação, a pedido do Flamengo, a Ferge alterou o horário do jogo do final de semana entre Flamengo e Vasco da Gama. Era marcado para as 4h30 da tarde, vai ser 9h45 da noite pelo calor no Rio de Janeiro. Foi o primeiro jogo que o Flamengo fez nesse horário, né? No Rio, no Campeonato Carioca. Silas, quero te ouvir também um pouquinho sobre essa projeção, sobre o fato do Botafogo ter poupado seus jogadores e o Flamengo também olhar diferente para essa sequência com clássicos. É que o Botafogo, ele estava com sangue doce, né?
Ele é campeão da Libertadores, ele é campeão brasileiro, e aí ele perde aqueles... não é que ele perde muitos jogadores, mas a importância dos jogadores que saíram é absurda, né? Sim. Só o Luiz Henrique, o Almada, Luiz Henrique Almada, né? Júnior Santos, ou seja, esses jogadores são, tudo bem, o Eduardo, né, que saiu, o Tiquinho saiu, mas esses jogadores era o ataque do Botafogo, também chegou o Arthur, e aí essa derrota para o Flamengo já vira uma chavinha lá no Botafogo, que opa... Na Supercopa, né? Na Supercopa, ou a gente começa de novo a ficar ligado, porque essa gordurinha já está acabando do Brasileiro e da Copa Libertadores, porque tem muita coisa grande pela frente. E do lado do Flamengo, é o contrário. O Flamengo termina bem e começa bem, ganhando a Supercopa contra o Botafogo. Um treinador que está chamando a atenção de todo mundo, que é o Felipe Luiz, não só com as escalações, a forma de trabalhar, o planejamento tático, mas também com as declarações que ele dá a respeito, sabe? Não tem medo de perder o emprego, não. Eu vou fazer isso aqui, se tiverem que me mandar embora, mas eu vou fazer isso aqui porque eu estou semeando também na minha carreira. Agora, o Flamengo tem muito mais gente, né? A gente falou aqui do clássico que foi de muito elenco, ruim, né? Olhando o elenco, mas sim. a cabeçada que o Everton Cebolinha dá e a defesa que faz o Fábio foi, assim, tudo bem, foi muito pouco pela grandeza dos dois times, mas o Flamengo, mesmo sem o Pedro, mesmo com a saída do Davi Luiz, do Alcaraz, Fabrício mesmo Bruno, o é Fabrício favorito? Bruno, eu acho Pra que é. quarta-feira? Eu acho que é. A gente porque vai falar parece que mais. pegou um caminho. trilhozinho melhor, A gente vai falar mais. É isso, galera. Vamos para as informações aqui importantes, né? Só deixar bem claro aqui, eu não concordo muito com o Zinho. Não sei que jogo foi que ele assistiu. Falar que o Fluminense anulou o Flamengo, a gente não viu isso. A gente viu mais um show de pancadaria do seu Mano Menezes, né? Futebol covarde, na minha opinião, tá bom? Um show mais de pancadaria. Os jogadores do Fluminense bateram o jogo todinho, só tomaram o cartão amarelo. O jogo todinho batendo os jogadores do Flamengo. Imoral aquela entrada que fizeram no Ailton Lucas, né? No mínimo ali para vermelho. Mas sem chororô aqui, sem mimimi, tá bom? Aqui não é Botafogo, aqui é Flamengo. O Flamengo mereceu ganhar o jogo, né? Aquela bola, como o próprio falou aí. A bola bateu na mão do goleiro Fábio e bateu na trave, né? Poderia ter entrado. Várias outras chances que o Flamengo teve. E ao contrário do que Zinho falou, o Flamengo teve mais de 11 finalizações ao gol. O Fluminense não teve um chute sequer ao gol. Teve 3 finalizações, mas nenhuma em direção ao gol, tá bom? O Flamengo teve muito mais chances criadas, mas se não fosse o show de horrores, né, de pancadaria e tudo mais, o Flamengo conseguiria jogar seu futebol, apesar também do gramado, do calor e tudo mais. Isso não é desculpa, tá bom? Mas foi os intempéries que atrapalhou um pouco o desempenho técnico e tático do Flamengo dentro de campo. Tá bom? Mas sem delongas, vamos para as informações aqui. Ontem à noite terminou o jogo, né? Vasco e... Só olhar aqui, Vasco e Sampaio Corrêa. E com essa última rodada aí definida, ficou da seguinte forma a classificação. A última rodada que eu falo, a última partida da rodada que aconteceu, tá bom? Temos aqui, a Volta Redonda está em primeiro lugar com 17 pontos. Só que o Volta Redonda tem 9 jogos, só deixar claro aí. Se o Flamengo ganhar, vai cumprir seu jogo agora diante do Botafogo. Empata com Volta Redonda e ultrapassaria pelo Gol Pro, tá bom? Saldo de gols, o Flamengo tem mais saldo de gols do que o Volta Redonda. Empataria em número de vitórias, empataria em número de empates, mas ganharia no Gol Pro e no saldo de gols, tá certo? Passaria para a primeira colocação. Aí temos aqui Volta Redonda 17, Flamengo 14, Vasco 14. Sampaio Corrêa com empate diante do Vasco foi a 13 pontos, né? Passou o Nova Iguaçu e passou o Botafogo. A Nova Iguaçu ficou aqui em quinto, né? Com 13 pontos. Botafogo em sexto com 12. Maricá com 12. Madureira com 12. Fluminense em nono com 10º, né? Em nono com 11 pontos. Boa Vista com 10. Portuguesa com 7. E na lanterninha do campeonato, né? O famoso saco de pancada tá com 4 pontos a equipe do Bangu, tá bom? E por isso é importantíssimo esse jogo dentro do Botafogo, né, para o Flamengo assumir a liderança e garantir matematicamente a classificação, embora ele vai ter 2 jogos, né, um contra o Vasco e na última rodada, se não me engano, é contra o Maricá, o jogo que tá faltando, tá certo? Para fechar essa rodada aí do Campeonato Carioca e começar as fases mata-mata da semifinal do Cariocão 2025. Em relação a Dela Cruz e ao próprio Arrascaeta, temos informações aqui importantes sobre isso, ó. O Flamengo contará com o retorno de Arrascaeta e Dela Cruz para o clássico né, desta semana. Ambos foram poupados contra o Fluminense, né, por questão de estratégia de carga, como o próprio Pascal Vai brincou em relação, né, a caminhão e tudo mais. Mas os dois estão escalados para o jogo, né, a gente não sabe qual dos dois vai ser titular. Provavelmente seja o Dela Cruz, o Arrascaeta do segundo tempo.
Mas o importante é que temos o retorno, né, tanto do Arrascaeta como do De La Cruz para esse jogo importantíssimo diante do Botafogo, né? Mas agora com toda essa rivalidade que foi criada, o Botafogo puto com o Flamengo, né, depois da Supercopa, o Flamengo tem nada a ver com isso, fez sua parte. E agora tem que seguir firme, fazer um bom jogo de bola, né? Boa intensidade, boa marcação-pressão, famosa triangulação. O que o Flamengo está acostumado a fazer para poder sair de campo com mais uma vitória e assumir a liderança do campeonato, tá bom? Mas coloca aí nos comentários a opinião de vocês sobre isso, tá certo? Temos aqui o feedback, né, do Felipe Luiz. Ao todo, desde que assumiu o profissional do Flamengo, foram 20 jogos, 13 vitórias, 6 empates e uma derrota, que foi contra o Fluminense no ano passado pelo Brasileirão, por 2-0 naquele famoso apagão de 15 minutos que o Flamengo sofreu, tá bom? Temos aqui 35 gols marcados e 12 gols sofridos, ou seja, uma campanha espetacular do Felipe Luiz, está fazendo um belo de um trabalho, que quero que continue assim, né? Falar sobre o Felipe Luiz, Jorge Jesus deu uma declaração para uma entrevista que ele estava fazendo do canal 11, tá bom? Lá da TV de Portugal. Ele falou o seguinte: já estive mais próximo de voltar ao Brasil, adorei o campeonato, futebol faz parte da cultura deles, em relação ao Brasil, ele tá falando. Gostaria de um dia voltar, e se voltar, quero fazer a mesma coisa quando sair do Benfica para o Sport. No Brasil, eu só treinaria apenas o Flamengo, deixou bem claro sobre isso, tá bom? Se for voltar para o Brasil, só vai treinar a equipe do Flamengo, ou a seleção brasileira, né? Que ele tem tanto desejo de treinar a seleção brasileira e nunca teve oportunidade. Ou a seleção brasileira ou o próprio Flamengo. O Felipe Luiz está fazendo um bom trabalho, espero que continue assim. Vai que um dia, né, ele volte, desde que não seja caso não seja para treinador, a gente espera que o trabalho do Felipe Luiz dure muito, consiga muito títulos, consiga fazer um bom trabalho pelo Flamengo, né, e conquistar muitos títulos importantes pelo Flamengo. Mas vai que o Jorge Jesus venha para ser diretor técnico, outra coisa do tipo, né, ajudar o Felipe Luiz, transição, uma coisa do tipo, vai ajudar bastante, tá bom? Mas é isso aí, isso foi a declaração do Jorge Jesus aí, é o canal 11 lá do TV de Portugal. Outra coisa importante, né, o Alan, como a gente já mencionou aqui várias vezes, ele tem se destacado bastante nos treinamentos. Nos últimos jogos, caiu na graça da torcida até que fim, tá jogando bem, tá merecendo a vaga. E tem se destacado nos treinamentos. O volante quer deixar para trás, né, o ano ruim, desde que chegou ao Flamengo lá com o São Paulo que pediu o jogador. Tava aquela maré de azar, tudo dando errado, a torcida já tava por aqui com ele, né? E agora tá conseguindo dar a volta por cima, graças ao Felipe Luiz, que tá conseguindo trabalhar a mentalidade dele. Não só o Felipe Luiz, como vocês sabem que o Flamengo esse ano contratou psicólogo, né? Tá ajudando também o jogador. Lembrando que o Flamengo investiu ao jogador 43 milhões de reais, um investimento muito alto na época, diante do Atlético Mineiro. E desde que chegou não tinha mostrado porque veio. Agora tá conseguindo retornar ao seu futebol, a gente sabe que ele tem a qualidade, sabe que ele tem muita técnica. Só que, né, mentalmente falando, não estava abaixo do que esperado. E agora, com esse retorno dele, tem tudo para valorizar o atleta e ser um grande reforço aí para a temporada, tá bom? Mas coloquem nos comentários a opinião de vocês em relação ao Alan, né, que está surpreendendo bastante. Tivemos também a entrevista do José Boto. Ele falou o seguinte: nós já pedimos à federação e aos outros clubes para não jogar nesse horário, 16h30, como o Pascoal falou aí, né? O Zinho também tocou no assunto. E foi mudado o jogo do Flamengo e Vasco, que seria 4h30, agora passou para 9h30. Um dos jogos que atrapalhou também a questão do Fla-Flu. Um jogo muito quente, Rio de Janeiro insuportável o calor. E nesse horário fica bem complicado jogar o gramado duro, o calor e tudo mais. Queira que não queira, trabalho o espetáculo, trabalho o rendimento, trabalho o desempenho da equipe, de qualquer equipe, né, dentro de campo. Isso é muito ruim. O José Boto que falou sobre isso, né? Matar os jogadores é uma fase tão precoce, né? Como a temporada sujeito a jogar uma temperatura que não são indicadas para o futebol. Ou seja, ele foi contra, por isso a nota do Flamengo pedindo a FEGI para mudar o jogo, conseguiu, né? Concedeu ao Flamengo e foi alterado o horário do jogo. Espero que o Vasco não vai fazer confusão, porque o Flamengo pediu para alterar o jogo, porque vai beneficiar as duas equipes, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo, se puder deixar aquele like, se inscrever no canal, vai ajudar demais o meu trabalho. Créditos, direitos autorais e ESPN Brasil, o link vai estar na descrição.